Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e amado Pai Celestial, é uma alegria para nós, Senhor, rodear o Teu altar novamente, aos irmãos que estão também via internet, vão ouvir a Tua Palavra. E Pai, faça com que cada um de nós, cada um dos Teus filhos, sinta como se estivéssemos presente fisicamente, porque o Teu Filho Jesus também não está mais fisicamente entre nós, mas Ele se faz presente em cada vez que nós reunimos em nome dEle, em nome da Trindade Divina. E por isso, iniciamos esta hora com a Trindade Divina, para que o Teu Filho Jesus e a Ti, Senhor, estejam no nosso meio para nos ajudar, nos abençoar e agora dar as Tuas palavras, as palavras de esperança, de alegria, de amor, de uma preparação, Senhor, para ir ao Teu reino, né? O lugar onde o Teu Filho Jesus preparou para nós. Está nos aguardando a qualquer momento, aguardando um sinal da Tua vinda. Obrigado, Senhor, por pertencer a este povo, o povo que Tu escolheu, por grandioso amor, por puro amor por cada um de nós. E agora, Pai, estamos aqui porque precisamos ouvir os Teus conselhos, a Tua palavra. Por isso, Teu Filho Jesus instaurou a sua igreja, o ministério de apóstolo, para nos conduzir. E queremos seguir, Senhor, seguir ao ministério de apóstolo, seguir ao Teu Filho Jesus, e para isso queremos ser fiel a Ti e a Tua igreja, amado Pai. Ajuda-nos a vencer os próprios pensamentos, o próprio eu, os obstáculos, muitas vezes os pensamentos que cruzam os nossos caminhos, oferecimento. São tantas correntes espirituais e muitas vezes estas correntes têm o propósito de ofuscar a nossa visão ao caminhar, a ser fiel. Pai, ajuda e Pai, pinga o colírio da palavra em nossos olhos, para que possamos ouvir, enxergar com nitidez ao caminho e ao lugar que vamos chegar, sendo fiel a Ti, Senhor. Te agradecemos por isso. E Pai, agora entregamos em Tuas mãos esta hora, que possa ser uma hora de muita benção e paz, de ensinamento, com esse maravilhoso encontro com Teu altar, Senhor. E aqui é o lugar também onde nós viemos buscar o descanso para as nossas almas. Aquilo que porventura sobrecarrega nós, os pensamentos, situações, preocupação com o futuro, circunstância com o dia a dia, com a família, na vida conjugal, na saúde, na falta de trabalho e muitas outras coisas que poderíamos passar muito tempo falando contigo. Tudo isso deixamos em Tuas mãos agora, Pai. Colocamos isso ante o Teu altar para que Tu possas dar as forças necessárias pela palavra a ajudar a gente continuar em frente, continuar o caminho, Senhor, através da nossa fieldade a Ti. E Pai, também pedimos a Ti pelos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Temos irmãos e irmãs que passam por delicada situação de saúde, alguns estão até internados, outros estão em tratamento, têm problemas sérios de saúde. Senhor, ajude a todos, por favor, e opera um milagre aonde for permitido, Senhor, até onde for possível a Ti, aonde estiver debaixo da Tua vontade, Pai, opera um milagre ali. E assim deixamos tudo nas Tuas mãos. Prepara o nosso coração para a Tua palavra, prepara nós como servos de Jesus, como portador de ministério, Pai, abençoando também toda a atividade da igreja, em todos os lugares onde inicia o serviço divino,
que cada servo que vai ocupar o altar possa estar sobre a potestade do Santo Espírito e possa anunciar o caminho, Senhor, com alegria, com amor e com um espírito de renovada esperança, Senhor, e que tudo isso venha através da potestade do Santo Espírito. Por isso nos entregamos em Tuas mãos nesta hora, junto também numa entranhável comunhão com o apóstolo maior, nossos apóstolos, nosso apóstolo de distrito. Deixa-nos viver esta hora de alegria e paz. O rogamos tudo em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Queridos, para este domingo está a palavra de Apocalipse no capítulo 14, no versículo 1, que diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. Até aqui. Lembranças carinhosas de nosso apóstolo de distrito para todos vocês, queridos irmãos. Amados, esse texto da Sagrada Escritura, que é utilizado para a palavra desse domingo, é um ponto do livro de Apocalipse, deste capítulo 14, que desperta muita curiosidade e muitos pensamentos. E graças a Deus, pela atividade do Santo Espírito, Ele revela para nós com bastante clareza e nitidez sobre este número, 144.000, que nessa primeira parte do serviço divino vai falar deste número, E já temos ouvido outras vezes que este 144.000 é um número simbólico, e esse número veio na revelação do apóstolo João em Apocalipse, porque faz parte das 12 tribos de Judá, que era o povo de Deus, dos 12.000, isso multiplicado por 12.000 dá os 144.000. Então tem uma relação simbólica esse número, quando o apóstolo João teve essa revelação de Apocalipse. Mas o mais importante de tudo isso, amados irmãos, que esses 144.000 fala é aqueles que vão se tornar a primícia. Isso que é o mais importante, não o número, porque o número, queridos irmãos, aqui fala na palavra de hoje que é um povo, é um grande número, porém é um número limitado, devido à grandiosidade dos números, de tantos milhões, ou posso dizer até bilhões de seres humanos que já passaram sobre essa terra desde essa revelação do apóstolo João, que quantos estão? Certamente é muito mais do que esse número dos 144.000.
Porém, aqui a palavra fala que é numeroso, porém é limitado. E essa limitação é para alguns, ou para até muitos, podemos dizer, que foram escolhidos, o qual João fala aqui no texto, né? Os 144.000 que em sua testa tinham escrito o nome dele e de seu pai. Aqueles que vão ser as primícias é aqueles que estão escrito o nome de Deus em suas testas, né? Dele e do seu pai, em nome de Jesus. E aqui nós entendemos tudo isso como aqueles que foram batizados com o Santo Espírito e com água. Porque este sinal que nós recebemos quando fomos selados com o Santo Espírito, com os dons do Santo Espírito, é um selamento que com os olhos humanos ninguém pode ver, nem nós mesmos, mas foi marcado, né? Foi dado para nós esse sinal. E talvez, se fôssemos falar para alguém que não tem esse crer, esta fé, poderíamos ouvir de alguém que isso seria um absurdo, ou isso talvez outras coisas poderíamos ouvir como fanatismo e muitas outras coisas, mas para nós não. Para nós, os filhos de Deus, nós cremos que a marca, o nome de Deus e de seu Filho Jesus está em nós. Nós cremos em tudo isso. Para reforçar isso, muitos anos antes de Cristo, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, nos versículos 6 e 8, diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não a tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era muito mais do que todos os outros povos. Pois vós ereis menos que o número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara aos seus pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão. Aqui trata-se, queridos irmãos, já o profeta já pôde dizer de que nós havia um grande povo, mas ele escolheu a um povo, um dos menores povos, para poder dar a possibilidade de ser primícias, depois revelada pelo apóstolo João no livro de Apocalipse. E isso tem uma grande importância para nós, amados irmãos, porque quem que não quer ser primícia? O que vamos levar como primícia, amado? Nós fazemos parte desta limitada número escolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é por graça, né? Como foi dito lá no livro de Deuteronômio, falou do amor que Deus sentiu por cada um de nós. E temos ouvido isso, temos aprendido ao longo do tempo que tudo isso só foi possível porque o amor de Deus pousou sobre as nossas almas. Então, amados irmãos, essa eleição que está no livro de Apocalipse, nesse capítulo 14, quando nós recebermos, se transformarmos em primícias, vai ter um longo trabalho ainda, depois que nós recebermos, né, esse corpo de primícia, e esse corpo será o mesmo corpo que Cristo foi revestido, um corpo glorificado.
É a mesma situação, porque a palavra de hoje nos dá um esclarecimento maravilhoso como que vai ser todas as coisas, queridos irmãos. Não estamos caminhando num caminho escuro, onde muitas vezes a dúvida que cruza o caminho, nós queremos... A palavra de Deus faz com que nós seguimos um caminho seguro, um caminho firme, um caminho da fialdade. E hoje nos revela como que vai ser tudo isso. Primeiro fomos escolhidos como primícia e temos ouvido que iremos receber um corpo transfigurado, e esse corpo é o corpo semelhante de Cristo, né? Um corpo glorificado, que o apóstolo Paulo fala ali, e que ali em Tessalonicenses, né? Ele fala, depois nós vamos ser arrebatados, vamos receber um corpo transfigurado, né? E o Senhor vai nos receber na nuvem, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Tudo isso vai acontecer, amados, e não é um sonho, uma fantasia, é uma realidade, o qual a palavra de Deus hoje vem fazer isso conosco. Por quê, queridos irmãos? Porque nós ainda estamos sobre a terra, ainda estamos revestidos da carne, e tem muitas situações que cruzam os nossos caminhos como filhos de Deus, e muitas destas coisas que cruzam o caminho de Deus, amados irmãos, é no sentido de ofuscar a nossa visão, é colocar dúvidas, é buscar leituras hoje que tem para todos os gostos, tem a distorção da Sagrada Escritura, que muita gente tenta decifrar a Escritura com o sentido humano, com o sentido pessoal, e depois pregam estas situações, mas nós temos e continuamos crendo na revelação do Santo Espírito, porque isso foi uma preocupação dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos, que quando Jesus estava com eles estavam tranquilos, porque Jesus ensinava tudo aquilo que eles tinham que fazer. Mas quando Jesus começou a anunciar a eles o que ia acontecer, que ia voltar ao Pai, ia ter que voltar ao Pai, eles ficaram sem chão, né, podemos dizer, e perguntaram: Senhor, como vai ser? E se colocamos no lugar dos discípulos e vamos ver que a preocupação deles tinha razão. Imaginem alguém que está ali ao seu lado com todo o poder de Jesus, e daqui a pouco ele vira dizendo que vai ter que voltar ao Pai, e os discípulos teriam que caminhar sozinhos. E o que foi que Jesus confortou e disse a eles? Rogarei ao Pai que vos mande um Consolador, e esse Consolador vai dizer o que vocês têm que fazer, é o Espírito Santo. Nós continuamos crendo até o fim nas revelações do Santo Espírito. Imaginem, queridos irmãos, se nós não tivéssemos essa revelação, onde estaríamos? Então, por graça, isso é uma graça da parte de Deus que pousou sobre nós, e hoje nós podemos ter estas revelações. Como vai ser, né? Como vamos ser arrebatados nas nuvens, o qual o apóstolo já há mais de 2000 anos falou atrás, que vamos receber este corpo glorificado igual o de Jesus Cristo, e que nós vamos, por causa da nossa eleição, amados irmãos, nós vamos reinar junto com Deus e com Cristo, e vamos ainda poder voltar, né? Voltar aqui e ajudar aqueles muitos, o qual fala em Deuteronômio, que havia muitos povos, inúmeros povos, mas ele escolheu um pequeno povo daquele tempo para ser primícia. E nós vamos retornar, embora sendo este pequeno povo, para ajudar aqueles ainda que ficaram muitos. Porque o amado Deus vai ter piedade a muitos ainda que ficarão aqui, e nós vamos poder ajudá-los a crerem em seu Filho Jesus, crer na salvação. Essa vai ser a nossa tarefa.
Imaginem que alegria, queridos irmãos, estar ao lado de Cristo, ajudando a Deus a conduzir ainda aqueles que ficaram. Tudo isso vai acontecer. E tudo isso a palavra hoje vem fazer que nós enxergamos além do nosso olhar humano, além do sentir humano, que infelizmente muitos que pretendem ou acham que têm a potestade de decifrar a Bíblia, queridos irmãos, acaba no próprio eu, no pensamento humano. E quais são, amados, as características das primícias? Porque as primícias é considerada, é taxada como a noiva de Cristo, que é a igreja de Cristo, que somos nós. E quais são estas características, amados, que elas têm? A noiva de Cristo, que somos nós. E é algo também, amados irmãos, que nós, como filhos de Deus, nós temos uma tarefa, uma responsabilidade também, podemos dizer. Que valor que nós estamos dando por aquilo que nós recebemos como primícia? E nós recebemos esse dom como primícia quando nós recebemos o batismo, né? Recebemos os dons do Espírito Santo, o batismo com água, recebemos a filiação divina. Amados irmãos, segundo essa leitura de Deuteronômio, havia muitos e muitos povos. E se nós trazemos também para os dias de hoje, nós vamos ver que tem muitos e muitos povos ao redor do mundo. Incontáveis. E nós recebemos isso. Então é muito importante nós, no momento da vida, no momento de muitos pensamentos, de muitas situações, lembrar deste grandioso amor que Deus pousou sobre nós, o amor de Deus, e nos fez pertencer a Ele, colocando o nome do seu Filho Jesus e dele nas nossas testas. O sinal de que quando for a vinda de Jesus, Ele vai reconhecer este sinal. Muitos, como disse no início da palavra, muitos talvez não estão vendo, e nem nós não vemos, mas nós levamos a certeza no coração de que isso aconteceu, que pela imposição da mão de um apóstolo nós recebemos a filiação divina através dos dons do Espírito Santo. E que valor estamos dando? Que pensamento que temos com relação a isso, amados irmãos? Porque vivemos um tempo difícil. O Senhor Jesus alertou lá atrás que não seria fácil, que teríamos rumores e muitas situações, e não queremos pensar só por causa da pandemia, queridos irmãos, porque antes da pandemia também existia, e depois da pandemia, creio, tomara que não, mas não sabemos. Mas a palavra de hoje vem reforçar a cada um de nós que nós pertencemos a esse pouco povo que foi escolhido. Imaginem, amados, isso foi revelado há centenas antes da vinda de Jesus. E Jesus veio para fazer novas todas as coisas. E pela revelação, pela potestade do Santo Espírito, nós somos seguidores e somos fiéis a Deus com livre arbítrio, com a livre escolha. Escolhemos esse caminho porque reconhecemos a Deus e ao seu Filho Jesus como nosso Salvador, e com liberdade, né? O tema deste ano é Juntos em Cristo, né? Estamos juntos porque Jesus deu essa promessa, estaria conosco todo o tempo. Queridos, a noiva, elas são classificadas como a virgem, pois não obtiveram da hidrolatia. O que é hidrolatia, amados irmãos? Aqui no próprio capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 4, diz: Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens.
Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Não foram contaminados com a idolatria. E o que é, queridos irmãos, que pode vencer a idolatria para nós? O que pode ser? São muitas coisas, amados. Porque quando pensamos na palavra idolatria, achamos que é alguma imagem, alguma escultura que alguém se coloca à frente, né? E pratica a idolatria com isso. Mas são muitas outras coisas, né? E a idolatria também vem ser aquilo que se torna mais importante para os nossos olhos do que o voto que nós demos a Deus. Que nós demos um voto um dia a Deus, que nós cremos nele, né? Nosso voto, que nós acreditamos em seu Filho Jesus, acreditamos quando recebemos o santo selamento, nós demos o voto lá de que nós cremos na igreja do seu Filho Jesus, no ministério de apóstolo, que conduzirá a sua igreja. Qual é a tarefa da idolatria, amados irmãos? É fazer com que os nossos olhos brilhem mais a estas coisas que nos rondam, que aparecem a todo instante na nossa vida, e violamos o voto que nós demos a Deus, que, né, o primeiro mandamento, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Às vezes, idolatrar pode ser um artista, pode ser alguém que a palavra de hoje fala de um pregador, né? É uma posição que faz porque temos muitos pregadores com palavras bonitas, palavras muito bem colocadas, e que enche os olhos e se admira a pessoa, e esses pregadores muitas vezes esquecem que este é um dom dado por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e as pessoas passam a seguir ele por causa da importância que ele tem, né, da prédica, ou de ser um bom pregador, e já não seguem mais a Jesus, ou já não coloca a Deus sobre todas as coisas, e sim aquele que tem palavras bonitas ou outras coisas. Idolatrar pode ser outras coisas, quando damos mais valor a um gosto humano, a um desejo humano, do que a Deus. São muitos caminhos da idolatria, amados, né? E isso está em nossas mãos, a nossa escolha de seguir este caminho ou não. Nós queremos, queridos irmãos, continuar o caminho da fieldade e seguir o Cordeiro para onde quer que ele vai, seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo para onde que ele vai. E isso tem alguns pontos aqui que fala que é a nossa comunhão através das nossas orações, que é a força que nós temos como filhos de Deus, quando esta idolatria ou estas visões de perceber que alguma coisa quer se tornar mais importante que a nossa salvação, que Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, a oração, ela é a força para a gente mudar os caminhos, mudar o rumo. A Santa Ceia fala da importância da Santa Ceia, queridos irmãos. A igreja, graças a Deus, aos poucos está retornando. Não podemos cair no comodismo. Perdão de novamente estar falando isso no serviço divino, mas é algo que preocupa os servos, desde o apóstolo maior ao menor servo, preocupa, porque todos nós, como ser humano, caímos muitas vezes na situação do comodismo, né? Tomamos cuidado, queridos irmãos, que isto é um perigo para a nossa carreira de fé e colocar em risco a salvação da nossa alma. Lembramos
para terminar a palavra, lembramos que recebemos a filiação divina e com isso se tornamos primícias. Nós vamos ser o primeiro povo salvo por Deus a herdar este lugar da glória, o lugar onde Jesus está nos aguardando. Valorizamos isso, queridos irmãos, e vamos adiante, e o amado Deus vai nos ajudar naquilo que for preciso para chegar até lá. Façamos a nossa parte. Amém. Temos a alegria de estar o nosso querido pastor Edson aqui da congregação de Santo André. Ele ocupe o altar e manifeste aquilo que tem no seu coração. Por favor, um hino. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estar com vocês agora, neste momento, nesse domingo, para vivermos esta palavra de hoje que foi enviada pelo apóstolo maior, onde realmente ela traz um assunto, trata de uma colocação que para muitos traz algumas dúvidas, como realmente o amado apóstolo Reinaldo tem citado no início do serviço divino. Confesso que eu mesmo tive uma dúvida com essa mesma palavra há muitos anos já passados aqui nessa congregação. Era quando estava iniciando aqui na congregação de Santo André, e era no meu tempo de diácono, e ouvindo esta palavra, vivi o serviço divino naquele dia, e após o serviço divino, eu fui conversar com o cargo daquele dia, porque eu fiquei em dúvida, eu fiquei preocupado com esse número, 144 mil. Se analisarmos, como o apóstolo colocou, milhões de almas já passaram por sobre a terra e foram fiéis até o fim. Como que então fala-se de 144 mil? O servo naquele dia me disse as mesmas palavras do apóstolo hoje. Fique tranquilo, este é apenas um número simbólico. Então, eu até disse para ele, eu me lembro até hoje, agora estou tranquilo. E ele levantou o dedo e fez assim para mim. Não fique tranquilo, porque eu acrescento uma outra palavra para você que diz: muitos, ou digamos, milhões serão chamados, poucos serão os escolhidos. Então, realmente temos que se preocupar, porque nós podemos cair em tentação, nós podemos
adentrar a caminhos de idolatria, como foi colocado, podemos dar ouvido a isso, aquilo outro, e quando vamos perceber, estamos longe da casa de Deus. Aí poderemos fazer parte daquele grupo que não foram os escolhidos. Então, amados irmãos, é uma palavra que realmente faz com que nos preocupemos, que lutemos e fiquemos sempre debaixo do apostolado, dos ensinamentos e sobre a condução daquilo que hoje o apóstolo maior coloca para todos nós. Amém. Amados, o pastor falou de uma lembrança, eu também tive uma também. Porque esse tema dos 144 mil não é novo, não. Alguns serviços divinos nós já ouvimos, né, no passado. E eu posso dizer que eu não cheguei a perguntar para o pastor, como fez o pastor Edson, depois do sermão, né? Eu estava sentado no banco nessa época, mas eu pensei, 144 mil, eu estou frito, eu estou fora desse número. Quantas pessoas boas, melhor do que eu já existem e já passaram, e aquilo ficou, né, na cabeça. Até que um dia veio um outro serviço divino, mas eu não desisti, continuei mesmo naquela situação, tentando melhorar para se enquadrar nesses quase 144 mil, né? Vamos ver se a gente consegue, né, a luta. E foi assim. E por isso, graças a Deus, o Espírito Santo dá essa revelação, que é um número simbólico. Imaginem também, quando o apóstolo João teve essa revelação, 144 mil era muita gente, né? Porque não tinha assim, esses milhões de seres humanos que hoje existem ao redor do mundo. E tão pouco eles conheciam outros lugares, né? Eles imaginavam aquele lugar que ele imaginava aquele lugar que estava, né? E com outras revelações que ele teve aqui, que fala ali, né, de como seria o lugar que Cristo está preparando para nós. E ele fala que os muros são de pedras preciosas, de brilhante, de ouro, porque ele tentava passar uma imagem que as pessoas pudessem fazer uma comparação de que quão maravilhoso seria esse lugar. E vai ser muito mais além de que isso, né? Porque ele dava uma comparação daquilo que era muito valioso na terra naquela época. Então vai ser muito mais, né? A glória de Deus. E quando fala-se dos 144 mil também, amados irmãos, nós poderíamos pensar, né, o pastor lembrou daquele pastor que fez o sinal que ele disse que muitos seriam chamados e poucos escolhidos. Eu também posso dizer que quando eu ouvi essa palavra, eu pensava, bem, eu sou escolhido, né? Os que não pertencem estão fora, mas está falando com nós a palavra, o povo de Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por favor, irmãos, não fique magoado ou preocupado. A nossa tarefa é continuar sendo fiel a Deus. Fazemos a nossa parte, Deus vai fazer a dele, tranquilamente. Tentamos ficar fiel. Pegamos a palavra do apóstolo Paulo, que ele queria fazer muita coisa, muitos pensamentos, porém isso ele não conseguia. E aquilo que ele não queria, ele fazia com facilidade. E assim é a nossa vida, nossa carreira. Mas o amado Deus, ele abençoa o nosso esforço. Nem sempre conseguimos, mas ele abençoa o nosso esforço e não às vezes o resultado, porque nem sempre conseguimos o resultado que gostaríamos de fazer diante dos olhos de Deus, mas Deus está olhando tudo isso e abençoa o nosso esforço.
ficamos tranquilos e seguros no caminho. Sendo assim, ficando assim, nós vamos para a glória. Vamos ser a primícia, porque recebemos a filiação divina. E esse crer, essa confiança faz com que nós seguimos o caminho juntos, queridos irmãos, até a terminação. Amém. Temos a graça agora de ouvir o hino e no ouvir o hino também refletir sobre o perdão dos nossos pecados. Por favor, amado diácono, amado irmão. Vamos nos levantar e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados são perdoados, e a sua paz esteja convosco para sempre. Amém. Pai querido, amado Deus, muito obrigado, Senhor. Do fundo do coração levamos o nosso agradecimento a Ti, porque Tu, através da Tua palavra hoje, pôde fazer-nos lembrarmos da nossa filiação divina, dos nossos nomes, que está escrito no livro da vida, no nome do Teu Filho Jesus e de Ti, Pai, que está em nossas testas. Obrigado, Senhor, por um dia o Teu amor ter pousado sobre cada um de nós. Pai, dê as forças a cada um dos Teus filhos, que nos momentos de dificuldade, de tribulação, possam lembrar que nós pertencemos ao Teu povo, ao Teu rebanho, e que com isso nós estamos amparados pelo Teu Filho Jesus. Assim, Senhor, ajuda-nos no caminho até a salvação. Agora, Pai, Tu nos dá a alegria de compartilhar o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz. Ele deu a sua vida por nós e agora, através da Santa Ceia, compartilha esta força que Ele teve para vencer a morte com todos nós. E estas forças nós queremos reconhecer, Pai, que elas são a ajuda necessária que precisamos para chegar até o fim. Ajude ao Teu povo, Senhor, que cada vez mais possa ter esse reconhecimento e com dignidade chegamos a Ti, ante o Teu altar, para receber a Santa Ceia. Amém. Amados, nós agora também podemos, com alegria, fazer a oração final e chegarmos até o fim. Amado Pai Celestial, bondoso Deus, muito obrigado por Tua ajuda, Senhor. Dai-nos o amparo dos anjos na nossa vida, no nosso dia a dia, na alegria de filhos de Deus, na confiança, no amor, e que este amor seja visível, o amor a Deus seja visível através de nós amarmos o nosso próximo, ajudar o nosso próximo
a encontrar o caminho e também ajudar nas coisas necessárias para a vida. Pai, ajude neste sentido, Senhor. Pai, também em curto tempo por nossa causa, envia logo o seu Filho a nos buscar e aceita-nos por graça neste dia, leve a noiva contigo, Senhor. Amado Pai, também olhe pelos mais necessitados, pelos que clamam e oram e esperam por uma resposta, por uma ajuda de Ti, Senhor. Que cada um possa sentir tudo em vossos corações. Amado Pai, olhe pela oferenda do Teu povo, também é um ponto culminante do serviço divino, a benção sobre as oferendas, Senhor. Porque elas são importantes para nós, porque nós reconhecemos que com gratidão levamos as nossas oferendas de tudo aquilo que Tu tens dado a cada um de nós. Então, Pai, derrame as Tuas bênçãos para que todo o Teu povo tenha em abundância as suas necessidades diárias, seja na vida material e principalmente na espiritual. Tudo demais fica nas Tuas mãos, Senhor, conceda-nos segundo Tua vontade. O pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consoladora união com o Santo Espírito, esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Amados, foi uma alegria poder estar entre vós novamente, e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Eu fiz menção na oração sobre a Santa Ceia, mas ela continua sendo válida e, para nossa alegria, tudo isso é porque ela tem uma grandiosa importância para nós, né? Que todos tenham um feliz e abençoado domingo e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre.